boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo semanal do livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Hoje com o estudo do capítulo 37, Honras Vãs. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Jesus, Marcos, capítulo 7, versículo 7. Vamos ver o que Emmanuel diz para nós aqui. A atualidade do cristianismo oferece-nos lições profundas relativamente à declaração acima mencionada. Ou seja, a atualidade do cristianismo nos oferece lições profundas relativamente à declaração acima mencionada. Ou seja, a gente ainda hoje nós estamos fazendo o estudo da doutrina dos mandamentos dos homens, né? E não o que Jesus deixou para a gente na perfeita, na pureza da doutrina de Jesus. Esse é que é a verdade, né? Ninguém duvida do sopro cristão que anima a civilização do Ocidente. Cumpre notar, contudo, que a essência cristã em seus institutos não passou de sopros sem renovações substanciais, porque logo após o ministério divino do Mestre, vieram os homens lavrarem ordenações e decretos, na presunção de honrar o Cristo, semeando em verdade separatismo e destruição. É uma verdade mesmo, porque logo depois que Jesus nos deixou, eles bagunçaram um pouco a religião, né? Eles mudaram muita coisa, criaram muita coisa, inventaram muita coisa e fizeram a coisa, a moda da casa, como disse o Sr. Jair, a moda da casa, né? Eles fizeram o que era, o que eles achavam legal, o que eles entenderam dessa forma, não sei, se eles modificaram em favor deles mesmos, né? A gente não pode dizer, mas que dá a entender isso, né? Esse semeando separatismo e destruição, a gente vai ver aí que isso dá mesmo separação até dentro do nosso lar, dentro de casa, as discussões sobre religião. Uns querem pregar a sua verdade, outros querem também ter a sua verdade. A verdade é a verdade, é a verdade. Quando Jesus diz a Pilatos, eu sou a verdade, Pilatos lhe perguntou o que era a verdade, e Jesus, com pena de Pilatos, por saber que ele não ia entender, nem respondeu, né? Não respondeu o que é a verdade, ele baixou a cabeça. Então, a verdade, cada um tem a sua, e não é questão de guerra, de briga, de discussão, né? Os últimos séculos estão cheios de figuras notáveis, de reis, de religiosos, políticos que se afirmaram defensores do cristianismo e apóstolos de suas luzes. E a gente ainda vê muita gente falando em nome de Jesus, se dizendo missionário, né? Missionário, e a gente ouve muita coisa que a gente não vai estar de acordo, né? Desse povo, né? Desses irmãos. A gente não está aqui para julgar, não, mas não é o que a gente estuda, né? Mas cada um está no nível espiritual, está no seu patamar. Não vamos falar que a gente está na frente deles ou que eles estão melhor do que a gente. Não é nada disso. Nós estamos todos no mesmo barco, por isso estamos encarnados no mesmo planeta, tá bom? Todos eles escreveram ou assinaram em nome de Jesus. Olha, todos escreveram e assinaram em nome de Jesus. E isso vem acontecendo não só com o nome de Jesus, né? Porque hoje tem a internet, tem as fake news, né? A gente vê muita coisa, muitas palavras que põe na boca do Emmanuel, do Chico Xavier, do Divaldo, da Joana, põe palavras na boca desse povo, tá?
Eles põem esse povo, põe palavra na boca deles aí. A gente toma muito cuidado com o que a gente lê, tá? Os príncipes expediram mandamentos famosos. Os clérigos publicaram bulas e compêndios. Os administradores organizaram leis célebres. No entanto, em vão, procuraram honrar o Salvador, ensinando doutrinas que são caprichos humanos. Foi isso que eu falei lá em cima. Caprichos, né? Fazer a vontade do homem, as suas necessidades. Porquanto o mundo de agora ainda é campo de batalha de ideias, qual no tempo em que o Cristo veio pessoalmente a nós. Apenas com a diferença de que o farisaísmo, né, aquela seita dos fariseus, o templo, o sinédrio, o pretório e a corte de César possuem hoje outros nomes. É verdade também, né? Importa reconhecer, desse modo, que sobre o esforço de tantos anos é necessário renovar a compreensão geral e servir ao Senhor, não segundo os homens, mas de acordo com seus próprios ensinamentos. Ou seja, nós precisamos voltarmos para o Evangelho de uma maneira melhor, de uma maneira pura, de uma maneira real. Precisamos estudar mais o Evangelho de Jesus e não dos homens, não as coisas dos homens, né? O homem é falho, nós somos falhos, né? O que Jesus nos ensinou foi a paz, o amor, né? Que a gente precisa, que nós somos irmãos, o perdão. Ele falou do perdão, falou até com Pedro, né? Do perdão, 70 vezes 7 e tal. Mas é assim mesmo, né? A gente vai vivendo, vai vendo, vai aprendendo. Eis a questão do personalismo que dividiu as pessoas a partir do pensamento do Mestre Jesus. A ideia foi deixada em columne com a compreensão que o separativismo religioso ia acontecer. Jesus falou que isso aconteceria. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Ele disse isso e muita gente entendeu isso de uma maneira também errônea. Ele quis dizer que ia haver discussões, desentendimentos do que ele falou. Uns iam entender errado, outros não iam aceitar da maneira que ele queria. Então ia dar problema dentro de casa, pai com filho, mãe com filha, e vice-versa. E a coisa ia acontecer assim. Ele disse isso e aconteceu, e acontece. Até mesmo dentro de um lar, em consequência de acontecer dentro de um ser religioso também. Aí está em São Mateus capítulo 10, 34 a 36. Está em Lucas capítulo 12, de 49 a 53, e o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, itens de 9 a 18. Depois do Cristo, muitos se apossaram de suas ideias para fazer ignominia. E esse é o nome. E assim assinaram condenações à morte de um ou milhares de pessoas. Caramba. Isso a gente viu mesmo. A Inquisição, por exemplo, matou pessoas demais, né? Inclusive Joana d'Arc, Santa Joana d'Arc, que foi queimada numa fogueira, e outros, o poder religioso. Os religiosos da época aqui. Todo médium para eles eram hereges, Guerras santas, poder político, guerras santas, por exemplo, as cruzadas, E as cruzadas, eles tinham uma cruz no peito, Uma cruz vermelha, parece. Tudo isso feito em nome de Deus, em nome de Jesus, essas guerras, esses conflitos, essa matança, essa confusão toda. A religião não é determinante à salvação espiritual, como disse Allan Kardec. Olha, a religião não é determinante à salvação espiritual. Como disse Allan Kardec, fora da caridade não há salvação. Quando criticou a máxima, fora da igreja não há salvação. Olha,
Não tem nada mais verdadeiro que fora da caridade não há salvação. Nada. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 8. A religião é uma escola que forma espiritualista, portanto é necessário que tenha uma, pois é em conjunto com os colegas de formação, ela se fortalece pelos laços da amizade e compreende as filosofias que levam à espiritualização, ou seja, a religião bem aproveitada potencializa a espiritualização do homem. É verdade, né? É através da religião que a gente entende que nós somos todos irmãos, que nós temos que viver em paz, que o nosso Pai é o mesmo, né? É através da religião que a gente entende isso. E Jesus é o nosso mestre, nosso irmão maior, né? E que nos socorre em todos os momentos, nos ensina o tempo todo através dos espíritos superiores, através dos santos, né, como a Igreja Católica, através do Espírito Santo, como os evangélicos, os protestantes. No entanto, devemos precaver, pelo estudo ou até mesmo pela prática da caridade, fomentar dissensão dentro do ser religioso, motivado pelo orgulho intelectual, vaidade da história, possui pessoal voltada para as obras sociais. A liderança nem sempre nos é benéfica, se não liderarmos para o bem comum. Então, devemos vigiar, como Jesus nos ensinou, orar e vigiar, né? Para que a gente não caia nessas esparrelas, que é vaidade, capricho, liderança, né? A liderança tem que ser de uma forma benéfica, liderarmos para o bem comum, não para nós, né? Não para nós mesmos, não com essa atitude assim. Tomamos então para nós o vigor do ensinamento do Espírito Emmanuel, nos ensina. Importa reconhecer desse modo que, sob o esforço de tantos anos, é necessário renovar a compreensão geral e servir ao Senhor, não segundo os homens, mas de acordo com seus próprios ensinamentos. Em nome de Jesus, tudo que fizermos estará correto, estará certo, será santo. Então, que a gente faça tudo conforme o Evangelho, né? O Evangelho de Jesus, tá? Melhor dizer assim, se a gente seguir o Evangelho de Jesus, que eu costumo dizer que é o manual da felicidade, seremos felizes, conseguiremos chegar onde queremos, tá bom? Que Deus nos abençoe, nos ajude. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Com certeza vamos estar aqui, né? Para o novo estudo, para o capítulo 38. Uma boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe sempre. Beijo no coração de todos, fiquem com Deus, até o próximo capítulo. Valeu!